Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Juliana Freire. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a fisioterapia cardiovascular. É uma especialidade que eu sou suspeita para falar, que desde a minha graduação eu venho trabalhando nessa área e segui meus passos de pós-graduação dentro dessa linha. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que nós da fisioterapia podemos estar atuando com pacientes nesse perfil. Mas para isso, eu vou só mostrar um pouquinho da minha evolução. E aí é importante vocês saberem que, de acordo com o nosso Conselho Federal, nós temos a nossa fisioterapia cardiovascular como uma especialidade reconhecida. E aí, isso tem um respaldo muito importante, porque nós sabemos que nós temos a garantia dessa especialidade que pode atuar com pacientes com problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, problemas de síndrome metabólica. E isso é importante para a gente ter essa visão de atuação dentro da área, né? Então, assim, como é que eu vim dentro da fisioterapia cardiovascular? Eu fiz minha graduação na Universidade de Fortaleza. Junto com a graduação, eu já tive a oportunidade de participar de programa de reabilitação cardíaca. Então, já é uma paixão que começou ainda como vocês estão, a nível de primeiros anos de universidade. E aí, eu segui. Quando eu concluí, fiz meu último período de estágio, o estágio hospitalar na época, eu fiz no Hospital do Coração de Messejana. E aí eu já me apaixonei mais ainda, né? Confirmei essa minha paixão pela área, porque eu pude atuar em enfermarias, em unidade de terapia intensiva adulto e pediátrica, voltado para pacientes com doenças cardiovasculares. E aí voltei novamente para a Universidade de Fortaleza para fazer minha especialização em fisioterapia cardiovascular e pneumofuncional, porque a gente atua com esses pacientes, por mais que ele tenha um comprometimento cardiovascular, a fisioterapia respiratória e motora elas são muito presentes nessas atuações. E aí, juntamente com a minha especialização na Universidade de Fortaleza, eu passei no aprimoramento do Hospital de Messejana. E lá eu tive mais uma oportunidade de estar atuando na área prática com adultos, crianças, idosos em diferentes ciclos de vida. Após esse período, eu tive uma nova oportunidade também, que foi atuar em um outro estado, conhecer uma rotina de um outro estado, porque a gente sabe que isso tem uma diferença muito grande, a gente sabe que sul, sudeste são diferentes de norte, nordeste, mas eu ainda tive a oportunidade de ir para um outro estado, ainda no nordeste, que foi para Bahia, em Salvador, e lá eu também atuei nessa área da especialidade da fisioterapia cardiovascular e pneumofuncional, porque lá eu atuava também com adultos e crianças com doenças não só cardíacas, com doenças pulmonares também. Bom, mas como é que a gente deve estar atuando frente a esse paciente? A gente sabe que quando a gente tem um processo de doença, não é somente aquele quadro clínico que está evidente, a gente tem toda a interação do sistema. Então, o sistema motor, o sistema até mesmo próprio emocional, então o sistema neurológico influencia bastante. E a gente não tem que estar olhando aquele paciente somente de uma forma direta na funcionalidade, na função motora dele, na reabilitação cardíaca daquele paciente em si. A gente tem que ter uma interação multissistêmica para poder fazer uma terapia global com ele, um processo de reabilitação. Porque muitas vezes o processo de educação desse paciente vai além da reabilitação. A gente trabalha muito o lado emocional, social, o ambiental e tentar
mostrar para aquele paciente a sua mudança do seu estilo de vida, que muitas vezes eles não querem aceitar. Mas a gente precisa trabalhar esse indivíduo como um todo. E aí, essa integração é importante. Bom? Nós temos 3 fases dentro da reabilitação cardíaca. Fase 1, que é a fase hospitalar. A fase 2, que é a fase ambulatorial, que são os centros e programas de reabilitação. A fase de manutenção, que ela pode ou não ser supervisionada pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico, dependendo do local, do ambiente, da cidade em que o paciente ele esteja residindo. Porque é o que acontece às vezes, por experiência minha, a gente passa a atuar com o paciente desde a fase 1, quando ele ainda está na unidade de terapia intensiva, passou para a enfermaria, conseguimos inserir dentro de um programa de reabilitação, mas às vezes quando ele sai desse programa de reabilitação, ele não consegue dar uma continuidade sozinho. Então isso a gente tem que trabalhar esse indivíduo, por isso também o trabalho dessa integração, fazer com que o paciente entenda o seu processo de saúde e doença. E como é que é essa nossa atuação a nível hospitalar, né, a nível de atenção terciária? Nós podemos estar atuando em todos os ciclos de vida, pediátrico, adulto, idosos, com problemas cardiovasculares. E aí essa UTI ela vai ser um ambiente que requer uma monitorização adequada desse paciente. Então aqui nós podemos observar à esquerda na nossa apresentação, embaixo, uma monitorização, um monitor que a gente tem todos os sinais vitais desse paciente, o nível de oxigenação, a pressão arterial desse paciente, porque a gente precisa ter um controle intensivo e direto desse paciente. E a UTI pediátrica também da mesma forma, né? Lógico que é adaptada, leitos, incubadoras, proporcional para a idade da criança que ela se esteja, porque às vezes ela pode ser tanto recém-nascido como ela pode ser uma criança maior que precise realmente de um leito, e não somente de uma incubadora. E aí assim, como seria essa nossa atuação? Então a gente sabe que a gente tem a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora. Mas para isso a gente precisa ter um conhecimento da unidade que nós estamos. Uma interação entre a equipe é importante. Então, assim, algumas literaturas, elas nos dão um norte, digamos assim, de como a gente pode estar conduzindo a unidade. Mas isso vai depender de como é a rotina da unidade. Então, de acordo com Regenga, ela bota no seu livro que pela manhã tem uma sequência de itens, à tarde, né? Chegadas do paciente de pós-operatório, desmame e extubação, porque o fisioterapeuta ele está frente a essa monitorização ventilatória, seja invasiva ou não, seja entubado ou não. A gente está nesse processo de monitorização respiratória com esse paciente. Então, assim, não vou me deter a ler toda essa dinâmica, porque isso depende muito de rotina. Então, é só para vocês terem esse conhecimento que é preciso ter esse direcionamento de como é que você vai atuar, junto com a equipe multidisciplinar. E além do conhecimento clínico, do conhecimento específico da nossa área, a gente precisa entender que é importante a gente ter o reconhecimento, ter um conhecimento dos exames complementares. Exames gasométricos, exames de imagem, isso é importante para a nossa evolução dentro da unidade. E como nós podemos estar atuando? Então, se o paciente está entubado, se ele está com um suporte ventilatório mecânico invasivo, a gente atua na monitorização ventilatória e a gente atua na função motora dele. Se ele não está colaborando, a gente faz de forma passiva. Se ele evolui, se a gente consegue fazer o desmame, retirar ele do ventilador mecânico, fazer ele estar respirando espontaneamente, a gente faz essa evolução, a gente evolui na nossa terapia motora. E aí a gente senta o paciente, a gente faz exercícios com membros superiores, membros inferiores, com ele à beira do leito. E pode fazer treino também de bipedestação e ortostatismo,
que é colocá-lo em pé, mesmo em uma unidade de terapia intensiva, ok? E já na enfermaria, como que a gente pode evoluir? Então, na enfermaria, a gente pode estar atuando tanto no pré-operatório, que são aqueles pacientes que estão internados com uma previsão de fazer o procedimento cirúrgico, como no pós-operatório. Então, a gente precisa ter o quê? Um planejamento terapêutico adequado, se for de pré-operatório ou de pós-operatório, né? E sempre considerando esse quadro clínico do paciente, clínico, hemodinâmico, emocional, porque muitas vezes o paciente ele não dormiu bem à noite, então ele não tem a condição de fazer a fisioterapia adequadamente. Então, todas essas condições a gente tem que estar diariamente avaliando o paciente. E é essa avaliação diária também que deve ser feita com a equipe, porque a terapia ela é multi-interdisciplinar. Às vezes o paciente ele está com indisposição, mas por algum acometimento não está se alimentando bem, ou teve alguma intercorrência durante a noite. Então isso é importante a gente ter essa interação com a equipe. Médicos, enfermeiras, serviço social, psicólogos, nutricionistas, enfim, ok? Aqui mostrando para vocês como a gente tá pegando pacientes dentro de uma enfermaria no pós-operatório. Então, lógico que existem diferentes tipos de incisões cirúrgicas. Aqui a esternotomia, que é a mais clássica, quando faz uma cirurgia cardíaca aberta, de grande porte, então precisa ter essa incisão cirúrgica. E aí a gente precisa estar vendo a condição de pele desse paciente, se é um paciente diabético que já tem uma síndrome, né? Se é um problema cardiovascular importante, se ele já tem uma diabetes, isso pode estar comprometendo esse processo de cicatrização. Então, isso a gente tem que estar observando e tendo esse cuidado. Podemos fazer exercício com ele de membro superior, sentado. Aqui a gente consegue visualizar a incisão cirúrgica, os fios de marca-passo. Então, da mesma forma que na unidade de terapia intensiva, a gente tem que ter cuidado com drenos, sondas. Na enfermaria, a gente também tem que continuar essa nossa avaliação. Então, os processos de avaliação, inspeção, palpação, ausculta, devem ser bem minuciosos e individual para cada paciente, claro. Aqui, já um trabalho de sedestação. Então, a gente coloca, quanto mais a gente conseguir evoluir com esse nosso paciente dentro da unidade, melhor. Então, nós temos a segunda bomba cardíaca, que é a nossa panturrilha, que ajuda a bombear, fazer o retorno venoso sanguíneo. E isso é importante a gente trabalhar. Então, se o nosso paciente ele já tem condições de sentar, sente. Se ele já tem condições de ficar em pé, vamos colocá-lo em pé. Se ele consegue fazer exercício contra a gravidade, vamos fazer exercício com ele. E isso a gente vai trabalhando essa parte motora e já vai fazendo um treino cardiovascular com esse paciente. Então, exercício de sedestação, exercícios ativo-livre são importantíssimos. Então, passivo a gente fazia quando o paciente não colaborava. Se o paciente ele já colabora, ele já senta, ele já tem toda uma autonomia, já é colaborativo, vamos orientá-lo a fazer os exercícios sozinho. Claro, sempre com o acompanhamento da gente por perto. Então, a gente pode progredir. Às vezes esse paciente ele tem um período mais prolongado dentro da unidade hospitalar. E aí a gente pode fazer uma evolução com esse paciente. Se fazíamos exercício ativo livre, a gente pode botar um pouquinho de resistência. Resistências leves, superficiais, nada de pesos muito intensos. Então, aqui a gente vê uma faixa leve, o paciente, a gente vai no auxílio, aqui já é um exercício de ativo assistido. Então, a fisioterapia está assistindo esse exercício com o paciente. Então, nada que sobrecarregue a sua condição cardíaca. Mais uma vez, exercício resistido para membro inferior, para a gente conseguir trabalhar
a nossa segunda bomba cardíaca, que é a panturrilha. Então, a gente tem que fazer a orientação adequada para esse paciente, fazer com que a gente tenha esse controle de tronco. Então, esse paciente aqui, ele tem um controle de tronco adequado para que a gente consiga orientá-lo e fazer o exercício resistido. Mas às vezes a gente pega idosos, pega paciente que tem um déficit de controle motor, que isso interfere um pouco na nossa conduta. E a evolução sempre é importante. Então, se a gente já pode caminhar, já pode fazer treino de escada, subir e descer rampa, isso é importante, essa evolução. Por quê? Porque a gente acaba dando uma autonomia para o paciente quando ele sair. Então, como eu falei, nós temos 3 fases. A fase 1, que é hospitalar, a 2, que já é pós-alto hospitalar, que são os centros dos programas de reabilitação, e a fase 3. Algumas vezes os pacientes, quando eles saem da fase hospitalar, eles voltam para suas casas. Alguns são do interior. E eles não têm esses centros de reabilitação cardíaca na sua cidade, no seu município. E aí a gente tem que orientar e fazer uma educação com esse paciente. Orientar a forma de caminhar, o tempo, como progredir, tudo isso é importante. Bom, aqui um pouquinho para vocês dessa imagem de um centro de reabilitação, que é a fase 2. Então, os programas de reabilitação, nós podemos estar atendendo pacientes no pré-operatório ainda, um trabalho em pré-cirurgia. E aí, a gente pode pegar também pacientes no pós-operatório, claro, pode não, tanto é que pega, que é a fase 2. E aí, o nosso trabalho é com uma avaliação individualizada. Então, essa avaliação ela não acontece em um único dia, muitas vezes pela demanda de testes, de questionário, a gente divide essa avaliação em 2, 3 dias para o paciente, até iniciar o programa propriamente dito. E o que seria esse programa? Então, é um programa que visa melhorar a capacidade cardiopulmonar desse paciente, para que a gente consiga reduzir fatores de risco, reduzir sintomas indesejados e melhorar a sua qualidade de vida. Então, dentro dos programas de reabilitação, a gente faz um trabalho individualizado com uma série de exercícios que vão evoluindo a cada melhora clínica e funcional desse paciente. Então, a gente está sempre acompanhando a sua resposta, com a monitorização adequada e com escalas e questionários diários, quando eles estão dentro do programa de reabilitação. E, para finalizar essa nossa breve conversa, dentro daqui do departamento, nós temos 2 projetos de extensão, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, no site do departamento tem falando um pouquinho, vocês também já devem ter conhecido assim que vocês entraram na universidade, na primeira semana de aula. Nós temos a Liga Cardiovascular de Fisioterapia, e nós temos o Programa de Reabilitação e Qualidade de Vida, que é o PRECAV. E os 2 atuam ao nível ambulatorial, apesar de que o PRECAV, o centro de reabilitação é dentro do hospital universitário, mas ele tem um caráter de atenção secundária, por estar atuando a nível ambulatorial. Então, nós temos esses pacientes que são indicados do próprio hospital universitário. Então, a equipe da cardiologia ela encaminha esses pacientes para o programa para que eles façam todo um processo de reabilitação com a equipe da fisioterapia. E dentro do PRECAV, nós temos a reabilitação pulmonar e a reabilitação cardíaca. Então, ele funciona 3 dias na semana com a reabilitação pulmonar e 2 dias na semana com a reabilitação cardiovascular. Então, se for do interesse de vocês, busquem, procurem, leiam um pouco mais, porque é uma área muito específica, muito importante para o paciente como um todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa breve. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Vocês podem estar entrando em contato comigo sem nenhum problema, ok? Um beijo grande para vocês e se cuidem aí nessa situação que estamos hoje de saúde.